Olá, eu sou o Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos dias. O fim das coisas como as conhecemos já vai chegando ao fim. Logo Cristo cumprirá a sua promessa e voltará para buscar a sua igreja. Nesses últimos anos, os sinais proféticos da volta de Cristo têm crescido, e agora ainda com mais intensidade. Vemos claramente a aceleração do tempo para cumprimento das profecias, pestilências, terremotos, a natureza gemendo de dor, guerras e rumores de guerras que não saem mais dos noticiários. Definitivamente este momento é decisivo. As forças espirituais do bem e do mal batalham e se preparam para o ápice dessa guerra divina. Sobre essa guerra, que acontece em grande parte no mundo espiritual, o Senhor, através da sua palavra, nos revela como será, enfim, esse desfecho. Deus não deseja que seus filhos sejam pegos de surpresa. Por isso nos manda manter a vigilância. Para essa derradeira hora, a Bíblia nos revela sobre um reino dividido. Isto está no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. O rei Nabucodonosor recebe um oráculo divino através de um sonho que ele não compreendia. O rei ficou perturbado e também furioso. Ele requer então dos sábios do seu reino, não só a interpretação do sonho, mas também que os sábios declarassem o sonho que ele teve, sem que ele houvesse contado isso a ninguém. Uma tarefa humanamente impossível. Nesse tempo, Daniel e os seus companheiros faziam parte dos sábios da corte do rei da Babilônia. Nada está na Bíblia por acaso. Tudo que nela está tem um propósito. Essa passagem aponta para tempos futuros, para os últimos dias na terra. Aponta para nós. Essa é a geração da grande seara, a geração do arrebatamento, e será importante guardar este ensinamento no coração. Para Daniel e os seus 3 amigos, descobrir e entender aquela revelação era questão de vida ou morte. Veja o que está escrito em Daniel, capítulo 2, do verso 17 ao 18. Então Daniel foi para a sua casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos sábios da Babilônia. Perceba que Deus poderia revelar diretamente a Daniel o que revelou ao rei. Daniel era um homem que buscava o Senhor, era temente a Deus. No entanto, não foi assim que aconteceu. Deus deixou bem claro o quão aquele assunto era sério, ao deixar Daniel em uma situação difícil. Sua vida estava em jogo, caso ele não descobrisse aquele mistério. Em nossos dias, acontece da mesma forma. Nossa vida eterna está em grande risco se não descobrirmos o mistério que envolve a volta de Cristo. As batalhas espirituais que agora acontecem pela destruição ou salvação das nossas almas não podem ser tratadas de qualquer maneira, pois para nós também é uma questão de vida ou de morte. Daniel buscou a Deus, orou intensamente ao Senhor por misericórdia, e o Senhor o atendeu. Naquela noite fez Daniel ver exatamente o que o rei tinha sonhado, e além disso também lhe deu a revelação. A palavra de Deus e o Espírito Santo também pode nos dar consciência do que está acontecendo, e também do que virá a acontecer. E se assim for, também seremos livres da condenação que há de vir sobre toda a terra. No sonho, Deus mostrou ao rei uma grande estátua. É assim que a Bíblia diz. Está em Daniel, capítulo 2, do verso 32 ao 35. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Na revelação que o Senhor deu a Daniel, cada parte da estátua simbolizava reinos que surgiriam pelos tempos até o cumprimento de todas as coisas. Aqui nesse estudo, quero me ater ao nosso tema, que é o último reino, simbolizado pelos pés, que em parte são de ferro e em parte de barro. Para compreendermos melhor,
é necessário saber um pouco sobre o reino simbolizado pelas pernas de ferro. A Bíblia diz que ele seria um reino forte, com poder de quebrar e esmiuçar todas as coisas. Esse reino é claramente o Império Romano. Verdadeiramente, os romanos conquistaram e destruíram muitos reinos. Seu domínio e influência atravessaram os séculos. Esse reino crucificou Jesus, perseguiu a igreja e matou muitos cristãos. Depois de muitas guerras e invasões bárbaras, de muitas tribos e povos que hoje conhecemos como Europa moderna, o Império Romano, o ferro da visão de Nabucodonosor, chegou ao fim no ano que foi deposto o último imperador romano, em 476 d.C. Isso então abre caminho para que o último reino de ferro e barro se levante sobre a terra. Como é dito na visão, a força do ferro ainda existe nesse último reino. Daniel capítulo 2, versículo 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. O que restou do reino de ferro, hoje conhecemos como Europa. Perceba a força dos europeus pela história. Eles desbravaram os mares, descobriram novas terras, colonizaram as Américas. França, Espanha, Portugal, Inglaterra e por aí vai. São as principais potências que dominaram por séculos todo o continente das Américas. Eles são a firmeza do ferro. O barro é a fraqueza deste reino. Os impérios do passado foram grandes e poderosos por causa da opressão de seus reis. Reis que eram imperadores, dominadores, governavam como ditadores e não abriam mão do poder. Não havia espaço para a vontade do povo. Mas com a evolução da sociedade e muitas revoluções, com ideias mais justas ganhando força, os impérios foram caindo. Reis deixaram de existir e uma nova forma de governo ganhou força no mundo inteiro. A democracia. O governo do povo, que emana do povo. Isso também é um sinal da volta de Cristo, mas é um assunto para outro estudo. A democracia, embora seja o estilo de governo mais justo que possamos ter nessa terra, também se torna fraca pelas diferenças entre as ideias de seus líderes, pois quando um é eleito, ele se preocupa mais em mudar ou até mesmo em desfazer o que o seu oponente, governante anterior, havia feito. Isso, dentre outras coisas, torna a democracia um estilo de governo fragilizado. Uma fraqueza como uma construção de barro que corre o risco de desmoronar a qualquer momento. Na interpretação da visão, Daniel descreve o que aconteceria no tempo desses governantes. Está assim na palavra. Daniel capítulo 2, versículo 43. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos, da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Se você está atento à geopolítica, já percebeu a corrida das nações para formar um bloco de poder que tenha supremacia sobre toda a Terra. Os líderes mundiais correm em busca de alianças para fortalecer suas nações, economicamente e agora mais do que nunca militarmente. Um bloco tenta criar uma nova ordem mundial e o outro manter sua hegemonia no poder. Mas veja o que a palavra diz nesse versículo. Contudo, não permanecerão unidos, da mesma forma que o ferro não se une ao barro. O grupo que tenta mudar a ordem mundial é formado por nações não democráticas, apesar de dizerem que o são. Em sua maioria, essas nações são governadas por ditadores, líderes que se perpetuam no poder. Eles são a parte de ferro por causa da sua maneira de governar. Não perdem o seu foco, suas nações são governadas com mão de ferro. O outro grupo, que por enquanto tem a maior influência econômica e militar, é composto em sua maioria por nações democráticas. Eles são poderosos, mas sua fraqueza está na insatisfação popular, com seus líderes preocupados com eleições e com seus oponentes políticos. Seu estilo de governo é fraco como algo construído com barro, uma construção que facilmente poderia ser derrubada. No texto bíblico, vemos que esses governantes não permaneceriam unidos. Isso traduzindo significa guerras. É exatamente o que acontece agora. A guerra na Ucrânia se tornou uma guerra por procuração. Um palco onde esses dois blocos de poder estão se enfrentando.
Já foi dada a largada para uma corrida armamentista. As grandes potências estão se armando em uma velocidade frenética. O reino que agora está sobre a terra está dividido, e por isso será um reino de guerras. Deus quis que Daniel desse o devido valor a essa revelação. O sonho dado ao rei Nabucodonosor fez com que ele, por não entender, decretasse a morte dos sábios, e com isso a morte de Daniel. Será a nossa morte física e espiritual, se não dermos o valor a este mistério também, pois ele se trata da volta de Jesus. O último reino está governando agora, em nossa era. São os últimos reis da terra. Jesus virá no tempo destes reis. Foi isso que o Senhor mostrou a Daniel. Isto está em Daniel capítulo 2, versículo 44 ao 45. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. É certo que assim será. Por isso, faça um concerto hoje mesmo da sua vida com o Senhor. Se aplique na revelação desta palavra, pelo Santo Espírito de Deus, e não perca a hora do livramento sobre a sua vida. Deus quer te dar a visão e o entendimento. Para isso, o busque em jejum e oração, e o Deus de paz te visitará. Que o amor do nosso Deus, a graça de Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vocês que assistem esse vídeo. Que seja assim agora e para sempre. Amém, meus irmãos.